reunimos em tua presença. Som. Queria que você ficasse de pé. Vamos lá. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Eu queria que você soltasse a sua voz e cantasse comigo. Vamos lá. Jesus, em reunimos-nos aqui, vamos tua e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Então diga, eu tenho acesso. Diga, eu tenho acesso à sala do trono por causa do sangue de Jesus. Então dê um aplauso forte a ele. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Desde o começo, novamente. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, Senhor. Rendemos-nos a ti. Por quê? Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome, e fazer seu nome grande, grande, e tirar o louvor que é devido. Vamos voltar lá em cima. Estamos nós aqui. Desde o começo, mais uma vez, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença. Quero te ouvir, vamos lá. Reunimos-nos aqui. Você pode fazer melhor. Levamos tua face e rendemos-nos a ti. E rendemos-nos a ti. Por quê? Pois um dia tua morte, que ela fez? Trouxe vida a todos nós. E ela nos deu. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. Mais uma vez. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. E aí nós contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer
fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar. Te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia! Oh, estamos aqui. Amém. Vamos sentar em nome de Jesus, meninos, meninas, obrigado. Podem vos assentar. Eu queria que você deixasse o seu telefone celular desligado. Eu queria que você só conversasse em caso de extrema necessidade. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou ministrar. E eu queria que você estivesse ligado naquilo que nós vamos começar a aprender hoje. Eu queria que você lesse para mim, vamos lá? Não, mas é para ler, não é para mumunhar nem murmurar. Leia. Ótimo, muito bom. Então diga assim comigo: Senhor, o Senhor me deu uma visão, o Senhor gerou ambição e o Senhor me deu visão com uma missão que gera ambição, que não pode ter confusão. Você entendeu alguma coisa? Ótimo, isso é muito bom. E eu quero tirar algumas dúvidas suas. Bom, primeiro, o que eu quero falar para você? Eu quero falar algumas coisas aqui hoje para abrir os seus olhos em relação à visão bíblica, por exemplo, visão bíblica de salvação, visão bíblica da cura, visão bíblica de família, visão bíblica do céu, visão bíblica do inferno. Então a gente vai trabalhar nas próximas semanas, eu diria até nos próximos meses, em cima disso. Eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro, o que é visão? Visão, número 1, sentido da vista, capacidade de compreensão, ação ou efeito de ver, percepção pelo órgão da vista, imagem que se julga ver, ponto de vista. E o número 7, que é o mais interessante, que eu acho que vai encaixar certinho o que eu quero dizer. Leia para mim. Perceber. Muito bom. Então, eu tenho uma Bíblia, que eu posso chamar de Bíblia, ou livros, ou escrituras sagradas. Essa Bíblia, ela levou entre 1400 aproximadamente a 1600 anos para ser escrita. Essa Bíblia que eu tenho em mãos, ela foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. Essa Bíblia, ela tem um livro o qual não cita o nome Deus nesse livro todo. Ela conta uma história e você não vê a palavra Deus nesse livro. Essa Bíblia, ela tem um livro que, me desculpe a forma de dizer, mas ela tem um livro erótico. Que livro erótico seria esse? Quantos de vocês estão com frio? É que vocês sentaram bem pertinho aí, né? Quantos estão com calor? Aí, então vocês têm que trocar agora. Desculpa, não dá para agradar todo mundo, me perdoa.
Me perdoa, amém? Uns ficam calor, outros ficam frio, então não dá. Mas enfim, que livro erótico seria esse? Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, em que Salomão, ele declara, apesar dele ter tido cerca de 1.000 mulheres, 700 princesas, esposas e cerca de 300 concubinas. Existe toda uma questão do concubinato que eu não quero falar a respeito de hoje, que também não é assunto. Mas ele se apaixonou por uma. Isso nos dá a entender que um homem sempre ele ama uma mulher. É o propósito original de Deus. Adão e Eva. Não foi Adão e Ivo, foi Adão e Eva. Fica a dica aí, né? Fala amém, gente. Vocês estão me assustando. Eu, hein? Está amarrado mesmo, concordo. Repreendido esse pensamento de diversidade aí. Mas enfim. E Adão, ele resolve escrever um livro de poesia, expressando o seu amor. E ele começa a elogiar ela, e ele diz assim, que os peitos dela eram como as éguas do Egito. Então, assim, é um livro muito interessante. Você imagina você chegando para sua esposa e falar, minha égua. Isso pega bem hoje? Não. Então, existe uma interpretação, interpretação das Escrituras, que nós vamos falar um pouquinho. Eu estou pegando esse texto para exemplificar. Ele chama ela de pomba minha pomba, né? Então, aí você pode chegar para a moça e falar, e minha pomba, e ela fala, gira? Não é isso. Então, existe, é um livro de expressão de amor. É um livro em que ele fala que ele quer se saciar nos peitos de sua amada. A Bíblia fala sobre isso. Bem, isso é uma interpretação literal. O amor de um homem para com a sua esposa, para com a sua mulher. Amém? Porém, existe um significado por detrás. É o amor de Jesus pela sua igreja. Diga o que eu acabei de dizer. Então nós temos aí duas interpretações. E agora? E por que eu quero falar um pouco sobre isso para você hoje? Então vamos lá, eu peguei aqui apenas o Cantares de Salomão, para você poder entender onde eu quero chegar. A Bíblia fala sobre os mais variados tipos de assunto do dia a dia. E eu preciso interpretar aquilo que Deus está falando, que Jesus está falando, que o Espírito Santo está falando, eu preciso interpretar. Então, a primeira interpretação das Escrituras, ela é uma interpretação literal. O que significa isso? Conforme a letra escrita, conforme o texto. Então, eu quero dar um exemplo para ajudar você, tá? Jesus disse assim, que se o seu olho te escandalizar. Se o seu olho te escandalizar, Jesus falou assim, arranca o teu olho, entre no reino de Deus sem o olho, e você, olha o que Jesus fala, para você não ir para o inferno com todo o corpo. Jesus disse assim, que se a sua mão, ela te escandaliza, se a sua mão te leva a pecar, o que a mão pode levar você a pecar? Roubo, por exemplo, dando um exemplo aqui. Jesus falou assim, corta a tua mão, pega um machado, uma faca, uma serra elétrica, alguma coisa e corta a tua mão. É melhor você entrar no reino de Deus sem uma mão do que tendo o corpo completo, perfeito e ser lançado no inferno. Jesus falou que se o teu pé te escandalizar, corta o teu pé e entra no reino de Deus. É melhor entrar manco no reino de Deus do que ter o pé, ter o corpo completo e ser lançado no inferno. A pergunta é, o que Jesus realmente está falando ali? Quem já leu esse texto que eu estou falando? O que ele quis dizer ali? Como é que você interpreta esse texto? Pastor, eu já li e não entendi. Tudo bem, mas como é que você interpreta ele? O que Jesus está querendo dizer? Então eu vou explicar.
Jesus está realmente mandando você arrancar o olho, e Ele está mandando você cortar a mão, ou o pé, ou um membro do seu corpo que te faz pecar. Ele está mandando fazer isso, está. Quando nós fazemos teologia, nós aprendemos uma matéria chamada hermenêutica. E aí você vai entender como você interpreta a Bíblia. Como é que eu faço para interpretar os textos sagrados? Mas não existe só uma interpretação literal. Aquilo que o texto está dizendo. Existe uma outra forma, uma outra maneira de interpretar a Bíblia. Número 2, qual que é? Simbólico. Ótimo. Figura ou imagem que representa à vista o que é puramente abstrato. Ok. Então vamos lá, vamos pegar uma figura. Uma bem conhecida, a qual nós pisamos nela todos os dias. Você mora nela, que é uma cobra, serpente. Aqui no caso chama-se cascavel. Ok. Então, a Bíblia fala sobre a serpente. Biblicamente, a serpente, ela é símbolo de quem? O que você entende? A serpente é símbolo de quem? Fala alto. Ótimo. E de quem mais? Do capeta. Do Lula, Dilma. Então, agora eu vou te dar uma segunda simbologia. A serpente é símbolo de Jesus. Opa, que é isso, pastor? A Bíblia diz assim, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma Cristo seria levantado na cruz. Então a serpente simboliza o diabo e Jesus. E agora, como é que você faz? Então, gente, dá um nó na nossa cabeça. Por quê? Porque existem pontos difíceis às quais nós erramos a nossa interpretação. Eu vou continuar para você poder entender o que eu estou falando. Essa aqui é a mais problemática. Leia para mim lá, o 3, o que está escrito? Leia. Por quê? Porque nós temos um problema. Qual que é o nosso problema? Nós transferimos responsabilidade. Diga, transferência de responsabilidade. Então, assim, ó. Pastor, eu estava orando e Deus falou comigo. E o que Deus falou? Deus me disse tal e tal coisa. E tem até um texto aqui na Bíblia, vou achar aqui para o senhor, que está escrito aqui. Vai que eu vou contigo. E está aqui, pastor. Tá. Interpreta para mim esse texto. Então, Deus quis dizer isso. Querido, não quis dizer isso. Não, mas eu entendi. Não, desculpa, você entendeu errado. O que nós fazemos? Qual que é a nossa atitude? Nós colocamos palavras na boca de Deus, as quais Ele não disse. Não, porque esse terceiro aqui, gente, é um dos mais complexos. Não, porque eu estava orando a Deus, e Deus, ele me mandou ir para determinado lugar. Eu li lá um texto de Gênesis capítulo 12, em que Abraão, ele é chamado por Deus, e Deus diz assim, sai da tua casa, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus falou comigo, eu vim aqui, eu quero que o Senhor me abençoe, eu vou mudar de igreja, eu vou para outra igreja. Aí você faz a perguntinha básica, né? Qual igreja você vai? Não, ainda não sei, porque eu estou que nem Abraão, Deus vai me mostrar. Aí eu pergunto assim para a pessoa, qual é o seu nome? Ele fala assim, sei lá, Antônio. Antônio, é Antônio, né? Você é judeu? Não. Onde você nasceu? Aqui, nasci aqui. Você é paranaense? É. Então tá bom.
Deus está mandando você sair da tua terra, da tua parentela, para uma outra terra. E o que tem a ver igreja com outra terra? Você entendeu? Quantos estão entendendo? Isso chama-se o quê? Forçar uma interpretação. E aí, o que nós falamos? Ah, não, o Espírito Santo me falou. Aí o Espírito Santo fala assim, eu? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A Bíblia pode dizer o que você quiser. Quer um exemplo? Eu conversando um dia com um pastor lá em São Paulo. Ele falou assim para mim, Paulo, você acha que o suicídio é algo bíblico? Eu falei, cara, ninguém tem direito de tirar a própria vida. Ele falou assim, nós conversando, ele falou assim, Sansão foi salvo? Eu disse, com certeza. O que Sansão fez? Suicidou. Todo suicida vai ao inferno? Sim ou não? Não, Sansão não foi. Mas o suicídio é de Deus? Não. Mas então como é que Sansão foi para o céu suicidando? Dá um nó, não dá? Você entende? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Gente, é muito perigoso você entender interpretar a Bíblia do seu jeito. Você forçar uma interpretação de uma maneira que você pensa, eu vou usar aquele termo, achologia. As pessoas, elas têm uma mania de falar que Deus me disse, que Deus falou, que eu estava orando, e eles interpretam as Sagradas Escrituras do jeito deles, da maneira deles, da forma que eles entenderam, e isso é um espírito religioso que não condiz com a Bíblia. Se você quer mudar de igreja, se você quer fazer alguma coisa, chega e fala assim, pastor, eu estou aqui, eu tomei a decisão. Não passa para o Espírito Santo, é vergonhoso. E se você vier falar comigo, desculpa aí, eu não nasci ontem. Eu não ministro só para a igreja. Eu tenho prática, eu louvo a Deus por isso, eu sou humilde para reconhecer que a graça de Deus, eu já tenho prática e experiência de ministrar para pastor, é outro nível de conversa. Aí a ovelha vem com uma conversa fiada, com uma interpretação da Bíblia que não condiz com aquilo que Deus está falando. E aí que surgem as seitas. Por exemplo, quantos de vocês estão dormindo lá, domingo pela manhã, com esse friozinho, aí daqui a pouco você fala, meu Deus do céu, quem será essa criatura? Aí você abre lá, tem uns testemunhas, que de Jeová não é não. Quem já passou por essa experiência aí, né? Dá vontade de você tacar um tijolo lá, né? Não faz isso não, irmão, estou só brincando. De onde saíram os testemunhos de Jeová? Eu respondo, dos adventistas do sétimo dia. Porque eles começaram a discordar Charles Taze Russell, das interpretações da Bíblia de Ellen Goldwhite. Tudo por causa de quê? Da forma como ela interpretava as Sagradas Escrituras. De onde saiu a Congregação Cristã do Brasil, da Assembleia de Deus? De onde saiu a Assembleia de Deus? Dos batistas. De onde saiu? Você vai, né? E por quê? Porque a Assembleia de Deus tornou-se pentecostal com batismo com o Espírito Santo. Os batistas tradicionais dizem que aquilo não é para o nosso tempo. Houve uma discordância, uma forma diferente de interpretar a Bíblia. O que eles fizeram? Cada um seguiu o seu caminho. Então, queridos, o que eu quero dizer para você? Que muitas vezes nós interpretamos as Sagradas Escrituras de uma forma que não é aquilo que Deus está dizendo. E sabe qual que é o pior problema? O pior problema não é a igreja ou o povo. O pior problema somos nós, pastores. Eu tenho que falar.
Eu estava uma vez ministrando, eu lembro disso até hoje, em Londrina. Quase 300 pastores e líderes. Líderes, eu estou dizendo, que são homens de Deus que cuidam de 15, 18, 20, 30 igrejas. E pastores de uma igreja só. Eu fiz a seguinte pergunta. Queridos, quero fazer aqui uma pesquisa. Quantos de vocês, pastores e líderes, já leram, quase 300, já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez? Eu quase desmaiei no púlpito. Um pastor, um líder, ele tem por obrigação de conhecer seu objeto de trabalho. Eu falei, gente, a maioria de vocês nunca leram a Bíblia uma vez. O senhor já leu, pastor? 7. Não falo isso para me vangloriar, porque eu li um livro, não sei se foi da Joyce Meyer, não sei de quem, que um homem que tinha um olho cego, ele leu a Bíblia toda 260, quase 300 vezes. Então, como é que eu vou fazer uma interpretação correta do que o Espírito Santo está falando se eu não conheço a Bíblia? Por quê? Porque um texto, ele se liga a outro. Não se ensina a Bíblia com um texto apenas. Não se faz interpretação da Bíblia simplesmente por uma frase apenas. Sempre precisa-se de 2, 3 ou 4 testemunhas bíblicas. Mas o que nós fazemos? Nós interpretamos a Bíblia, não o Espírito Santo me diz. 99% das frases que crente diz que Deus me falou, o Espírito Santo me disse, é papo a boi dormir. Ou é carne, ou é alma, ou é o demônio. Porque as pessoas, elas não se sujeitam àquilo que Deus realmente quer falar. Então, o que acontece conosco? Eu não estou dizendo que Deus não fala comigo, com você. Eu não disse isso. Eu estou dizendo que nós somos sujeitos a interpretar a Sagrada Escritura de uma forma errada. Número 4. Outra forma de interpretar as Escrituras. De forma o quê? Cultura. O que é cultura? Cultura não é só uma pessoa inteligente. Cultura é aquilo que se passa de pai para filho. Ou cultura também é um local. Por exemplo, aqui vocês falam piá. São Paulo fala menino ou moleque. No Rio Grande do Sul se fala o quê? Guri. O que significa isso? É uma questão cultural. Então, eu posso interpretar a Bíblia de uma forma abrasileirada. Eu posso interpretar a Bíblia de um jeito brasileiro. De uma maneira que eu acho, vou usar o termo novamente, achologia, que Deus está querendo dizer isso. Querido, a Bíblia não foi escrita no Brasil. Isso vai gerando problema para nós. Outra coisa, como é que eu preciso interpretar a Bíblia? De uma forma, o quê? Histórica. O que significa isso? Fatos notáveis ocorridos numa sociedade, em particular ou em várias. Então, eu pego um texto da Bíblia e eu preciso saber em que momento aquilo aconteceu. Que momento é esse? O que está se passando aqui? Eu preciso descobrir. Eu preciso saber. O que Jesus quis dizer aqui? Por que Moisés disse isso? Por que o profeta fulano disse isso? Parece que existem textos que parece que contradizem um ao outro. Então eu preciso saber do momento histórico que aquilo aconteceu. Bem, diante de tudo isso que eu estou falando para você, eu não posso errar o alvo na minha interpretação. Eu tenho que acertar na mosca. Aí eu quero falar algo aqui sobre o apóstolo Paulo. Pedro está escrevendo e ele diz assim: lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos.
Pois o nosso querido irmão Paulo. Então ele está se referindo a um apóstolo que se converte muitos anos depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e ascendido ao céu. O nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, eu queria que você lesse aí. Não, mas eu queria que todo mundo lesse. Vamos lá. Então, para um pouquinho. Pedro, o apóstolo que andou com Jesus, está fazendo uma referência ao apóstolo Paulo, que Paulo escreveu algumas coisas sobre a salvação, sobre o evangelho, sobre Deus. E Pedro está dizendo assim, irmãos, as cartas de Paulo têm algumas, plural, coisas difíceis de interpretar. Essas coisas difíceis de interpretar, de entender, elas geram confusão na igreja. Pedro está dizendo isso. Vamos ler? Aí ele diz assim, que os fracos na fé explicam e interpretam de maneira errada, como também fazem com outras partes das Escrituras Sagradas. E o que eles causam? E assim eles causam sua própria... Eles acabam desanimando da fé, ainda levando outras pessoas à perdição. Então, naquela época, cerca de 2 milênios, 2000 anos atrás, Pedro já estava falando que as pessoas... elas pegam o texto da Bíblia, interpretam de maneira errada, não só o que Paulo escreveu, mas outras partes das Escrituras, ou seja, pode ser o Antigo Testamento, os profetas. E aí, querido, o que acontece conosco? Nós podemos destruir nossa fé, desanimar, e desanimar outras pessoas por causa de uma interpretação errada. Por causa de uma interpretação que não é bíblica. Então o que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema? Então tem algumas dicas que nós vamos começar a falar hoje e nós vamos caminhar. Como não errar na interpretação das Escrituras? Como entender? Por exemplo, eu tenho várias Bíblias. Eu devo ter, acho que umas 30 Bíblias durante esses anos eu fui adquirindo. Essa aqui, por exemplo, chama-se Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. Como é que eu aplico o que está escrito na minha vida do dia a dia? Uma Bíblia de estudo. Preciso entender como é que aplica aquilo. Eu tenho um compêndio do teológico que eu vou ser bem franco com você. É uma coisa tão monstruosa que durante... toda a minha vida eu nunca vou conseguir ler metade daquilo. Você pega, por exemplo, uma palavra, por exemplo, Kadesh. Está lá no Antigo Testamento. O que é Kadesh? Você começa a passar páginas e páginas explicando o que é Kadesh. A diferença entre Kadesh e Kadosh, que é santo. E você vai passando aquilo... é uma explicação tão longa, tão profunda, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto espiritual, dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto literal, dentro de um contexto simbólico, que você fala, meu Deus do céu, é muita coisa. Pois é. Por isso, não existe pregador completo. Repita aí. Não existe pregador completo. Outra vez. Ótimo. Nenhum pregador consegue, por exemplo, ministrar escatologia e ser um pregador da fé ao mesmo tempo. Porque a escatologia você pega 2 livros principais da Bíblia, que é Daniel e Apocalipse, que são 2 livros escatológicos, os quais eles tratam dos últimos dias, os quais nós estamos vivendo. Nenhum pastor consegue. Por quê? Porque você pega algo... no livro de Daniel, você pega algo
no livro de Apocalipse. E o que Deus está falando ali, Daniel, sobre isso? Qual é a revelação? O que Deus está querendo dizer? É tanta simbologia que você tem que estudar símbolo por símbolo, contexto histórico, contexto literal, simbólico. Você vai estudar, você vai levar a vida toda ministrando isso. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, diga nenhuma palavra, da Escritura é de particular interpretação. Opa, então peraí. Eu chego aqui e eu digo assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava lendo a Bíblia e Deus me deu uma revelação. Essa revelação que Deus deu, Ele não deu para ninguém no mundo. Já quebrei esse texto. Por quê? Nenhuma palavra ela é de interpretação exclusiva de uma pessoa. A palavra, ela precisa ter outros que possam dar apoio. Deixa eu dar um exemplo que eu falei agora mesmo. Eu fui estudar na Bíblia, para o nosso seminário de finanças, o que são primícias, o que são dízimos, o que são ofertas. Ok. Eu peguei um pastor de Miami, que ele fala espanhol, dá para ir embora tranquilo, meu inglês é ruim, a pastora até que sai bem, que ela já está no 5º ano de inglês, então ela fala inglês, espanhol e português. Mas eu só português male-male e o espanhol quebra o galho. E o pastor Maldonado de Miami, que ele tem uma das maiores igrejas, e ele dá cobertura espiritual para pastores de 70 nações diferentes. Ele é líder de pastores em 70 nações diferentes. E eu fui ouvir qual é a mensagem dele em relação a primícias. E ele tem uma palavra sobre isso. Então ele explica o que é primícia, ele explica o que é dízimo, e ele explica o que é oferta. Eu falei, uma testemunha, uma explicação profunda. Ele é um apóstolo. Ele já esteve ministrando aqui no Brasil, naqueles congressos que o pastor Silas Malafaia faz lá em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Ok. Eu peguei um segundo pastor, que é da Guatemala, Cash Luna, chamado Carlos Luna, que ele tem, não sei se é a maior, mas é uma das maiores igrejas da Guatemala, que só pessoas assentadas, são 12 mil pessoas assentadas confortavelmente. Na inauguração da nova igreja dele, se você olhar de cima assim, ela é feita em forma de uma pomba. É uma coisa impressionante. O presidente da República da Guatemala foi convidado, estava presente, e ele deu uma palavra para a nação, para as pessoas que estavam ali. Foi uma inauguração. Ana Nóbrega do Brasil, que é cantora aqui da Lagoinha, ela esteve na inauguração. Gente da Coreia do Sul, que foram cantar aquela música do Apocalipse, digno, o Cordeiro e tal, cantaram em português, em coreano, em espanhol, em inglês, em alemão, a coisa mais linda. E Cash Luna, ele é um escritor, é um dos líderes mais respeitados no mundo hispânico hoje. O que ele ensina? Ele ensina que primícia é uma coisa, que dízimo é outra e que oferta é outra. Eu falei, então não estou sozinho. Então eu estou entendendo que grandes homens de Deus entenderam o que eu entendi. Por que isso, pastor? Porque a profecia, ela não é dada particularmente só para um. Quando isso acontece, virou seita. Ou seja, pega-se um texto, tira de um contexto espiritual, histórico, tudo isso que nós estamos vendo, distorce esse texto que se torna um pretexto para uma heresia. Heresia é uma verdade que foi distorcida. É uma carne envenenada que vai matar a pessoa. Daí saíram os mormons, os testemunhos de Jeová, os meninos de Deus, que tinha até uma igreja aqui em Foz do Iguaçu. Os meninos de Deus é uma seita terrível, que hoje é chamada também a família. O fundador, David Berg, ele estuprou a própria filha, aos 14 anos de idade. Diz que foi mandamento de Deus. Então, querido, o que acontece conosco? Nós, meros mortais, nós seres humanos, que erramos e que falhamos, nós temos muitas vezes uma forma errônea, errada de interpretar as Sagradas Escrituras. E aí Pedro continua dizendo o seguinte, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade
do homem. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Diga, inspiração e revelação. O que é inspiração, pastor Paulo? Inspiração quando Deus fala através do homem. Revelação é quando Deus fala ao homem. Então, revelação, Moisés chega e fala com o fogo. A sarça, uma planta, ela pegava fogo, mas não se consumia. Aquele anjo do Senhor, ele traz uma revelação. Depois Deus inspirou alguém para escrever aquilo. Então, revelação e inspiração. A Bíblia fala que a profecia, a palavra, ela é dada por vontade do Espírito Santo. Então, nós podemos entender o quê? Leia lá para mim. Leia, gente, vamos lá. Ótimo. Ele é a pessoa que nos dá o quê? O significado, a interpretação, a revelação que está por detrás da Escritura. A pergunta é como isso acontece? Como é que eu recebo essa revelação, essa inspiração? Como isso acontece? Então a gente vai falar algumas coisas aqui que vai te ajudar. Ele mesmo, Jesus, diga, dons ministeriais são dados por Jesus. Dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Por que Jesus, ele concede dom ministerial? Porque ele fluiu nos 5. Apóstolo. Vai lá, gente, está lá, ó. Profeta. Pastor e mestre. Então vamos de lá de novo. Ótimo. Então, Paulo está dizendo aí o seguinte. Que Jesus, ele levantou apóstolos, ele levantou profetas, ele levantou evangelistas, ele levantou pastores, ele levantou mestres ou doutores, homens e mulheres que poderiam ensinar. Qual que propósito ele fez isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ok. O que significa esse aperfeiçoamento dos santos? Diga, crescer, amadurecer, produzir resultados. Ótimo. Então vamos lá. Cada um desses homens, eles têm uma visão, uma unção e um chamado. Eu quero exemplificar para você de uma maneira bem tranquila. Eu quero exemplificar assim com um exemplo que eu já dei várias vezes, mas eu quero relembrar. Nós temos uma história na Bíblia em que um homem tem ovelhas e ele começa a contar suas ovelhas. Ele descobre que está faltando uma ovelha. E Jesus disse que esse homem, ele vai atrás da ovelha. E Jesus dá um nome, uma função a esse homem. Ele é um pastor. Ok. Por que Jesus não disse que o apóstolo foi buscar a ovelha? Porque o ministério apostólico é um ministério agressivo. Deixa eu usar uma palavra para você entender. Apóstolo não leva desaforo para casa. Fica a dica aí. Fica a dica. Profeta não leva desaforo para casa. E profeta não é normal. Então cuidado que ele é louco. Imagina Isaías, que a Bíblia diz que ele andou 3 anos pelado. Imagina eu vim aqui, gente, vamos pregar aqui. O cara pelado pregando a palavra. Tudo balangando. Você fala assim, não é de Deus. Era de Deus. Então profeta, nunca brinque com profeta. Então Jesus disse que quem foi buscar a ovelha não foi um profeta, porque se fosse o profeta vinha xingando ela o caminho todo. Eis que vos digo, ovelha do inferno, desviaste do caminho do Senhor, eis que o juízo virá a vós. Mais ou menos assim.
Se fosse um mestre que fosse buscar a ovelha, ele iria trazendo um compêndio do teológico, o caminho todo, e falando: eu quero dizer para você que você se apostatou da fé. Apostasia significa abandonar o Senhor, seguir caminhos errados. Você entende? A ovelha fala... Se fosse um profeta, ou um apóstolo, ele iria trazer a ovelha, gritando e brigando com ela: você abandonou os fundamentos do evangelho. Ah, sua ovelha, eu quero dizer para você agora que você vai pagar caro pelo que tu fizeste. Então Jesus falou: quem buscou a ovelha foi o pastor José. Calmo, tranquilo, bem zen. Pastor José buscou ovelha. Por quê? Porque o pastor, ele sabe cuidar. E aí, nós falamos assim: puxa vida, eu gosto tanto do pastor José, ele é tão calmo. Pastor Paulo é muito estúpido. Só você entender o que é apóstolo e o que é pastor. Fica a dica aí assim. Pastor, a Rosângela e o José Gonçalves parece que eles vivem no outro mundo. Às vezes você vai falar com o Gonçalves e ele está chicamalarai, você fala: Gonçalves, o que é isso? Você fala: Gonçalves, o que você está vendo? Isso que vejo um anjo. Você fala: pastor, o Gonçalves não é normal. Ministério, não é normal. Não brinca com o profeta. É sério, gente. Então, parece que nós transmitimos uma ideia que uma hora Deus é amor, é querido, uma hora Deus quer matar todo mundo. Você fala: eu já não entendo mais nada de Deus. Deus para mim é uma loucura. Não é isso. É que existe uma manifestação de ministérios. E eu preciso entender isso. O ministério apostólico é um ministério violento. Diga: ministério apostólico gera vida ou morte. Paulo recebe uma notícia que um camarada na igreja de Corinto, ele teve um caso com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. E Paulo escreve e fala assim: eu vou entregar esse excomungado para Satanás matar a carne dele. Caramba. Tem dois homens que eram discípulos de Paulo, chamados Himeneu e Alexandre. Paulo falou: eu estou entregando vocês para o demônio matar vocês. Chegamos em Atos capítulo 5, está achando que Paulo é muito? E nós temos o apóstolo Pedro cuidando de uma igreja. Pedro é um? Então escute. Um casal na igreja chamado Ananias e Safira faz um voto a Deus. Não foram obrigados, fizeram porque quiseram. Olha, se Deus nos abençoar, a gente tem uma propriedade, queremos vender essa propriedade, o que nós vendemos, o dinheiro nós vamos pegar e trazer como oferta para a igreja, aleluia, glória a Deus. E Pedro falou: vai com Deus, e Deus vai abrir a porta para vocês. E glória a Deus. Venderam a propriedade, cresceu o olho. Rapaz, mas muito dinheiro. Safira, vem cá, olha aí, nós vendemos a chacrinha lá, deu uma grana aqui, vamos fazer o seguinte. Nós pegamos uma parte, falamos que vendemos por tanto. Levaram a oferta e entregaram para quem? Para Pedro. Pedro era um. Mentiram para ele. O que Pedro fez? Decretou juízo e o quê? Matou os dois. Porque a unção, ela se move conforme você libera. Diga: Deus não trabalha sozinho. Foi Deus que matou, sim, mas foi Pedro. Então, o ministério apostólico, ele é assim. O profeta aponta o pecado, o apóstolo libera o juízo. E aí, se a coisa for apontar pecado, liberar juízo, não tinha ninguém mais dentro das igrejas. Então Deus falou: vou levantar um pastor para cuidar. Levantou o pastor José. Aquele amor, Márcia, vem cá, senta aqui. Aí o Zé senta ali, aquela paciência dele, que me enerva. Porque é pastor. Ah, pastor, o senhor não tem paciência com a gente? Não tenho. Quer que eu faça o quê? Que eu minta para você? Não tenho.
Ninguém me mandou Deus me chamar. E me ungir como apóstolo. Eu não pedi, foi ele que quis. Agora vocês aguentam ele também. Então, nós precisamos entender essas coisas. E cada um de vocês vão se identificar com o ministério. Você vai se identificar com o ministério apostólico. É muito normal, muito comum, e eu entendo isso de boa. Você vai se identificar com o ministério profético. Você vai se identificar com o ministério evangelístico. Você vai se identificar com o ministério pastoral. E você vai se identificar com o ministério de ensino. É normal isso. O problema é, aqui na nossa igreja, que alguns se identificam com um determinado ministério e quer trocar de setor. Mas para quê? Diga, a igreja é uma. Outra vez. De novo. Outra vez. De novo. Para que isso? Não, porque eu gosto do pastor Patrício, que tem assim, um ministério mais evangelical, assim e tal, né? Sabe como é que é? Não, para quê? Você está misturando as coisas, você está fazendo uma interpretação errada das coisas. A igreja é uma só. Isso é apenas uma questão de administração para organizar as coisas. Diga diga amém, diga alguma coisa aí. Então, querido, o que Jesus faz? Jesus faz assim: eu vou levantar um apóstolo. Porque a unção apostólica é uma unção que gera vida e morte. Eu vou levantar profeta. Porque o profeta, ele vive no mundo espiritual, ele não é uma pessoa normal. Ele vê o mundo espiritual, ele interpreta a simbologia, ele vê anjo, vê demônio, vê o céu, vê o inferno, e ele vive naquele outro mundo. Eu vou levantar o ministério evangelístico, que é o ministério para ganhar, para trazer pessoas. Mas não adianta ganhar e perder, então eu tenho que levantar pastor. Mas não adianta só cuidar, eu tenho que levantar um mestre para ensinar essas pessoas. Entende? É o ministério completo. E a mensagem de um profeta, ela é uma mensagem bíblica? Sim. Porém, o profeta precisa ser corrigido. Por quem? Pelo mestre. A mensagem de um apóstolo é uma mensagem de violência, de fundamento? Sim. A unção que está nele é uma unção forte que gera vida e gera morte? Sim. Porém, ele precisa de um pastor para falar: espera aí. Alguém que pisa no freio, segura ele. Pensa num pastor que eu tenho, Jairo. Oh, meu querido. Você está bem? Jairo, eu estou bem. E como é que está a igreja? Está bem, Jairo. Como é que foi sua semana? Eu penso, é tratamento de Deus para mim. Deus quer falar comigo. Você entende? Agora pensa num apóstolo, num profeta, Paulo Leiroz. Aí sai faísca, porque ele parte para cima de mim e eu não tenho medo, não. Eu vou para cima dele. Consegue entender o que eu estou falando? Ótimo. Então o que Deus faz? Deus levanta o ministério quíntuplo. Ele deu uns para apóstolos. Leia aí. Para apóstolos. Outros para. Outros para. Outros para. E outros para. Por que Deus fez isso? Querendo o crescimento, maturidade dos santos para a obra do ministério. Então, o propósito do ministério quíntuplo é gerar maturidade. Diga. Propósito do ministério quíntuplo é gerar. Outra vez. Quantos estão com frio? Quantos estão com calor? Quantos não estão sentindo nada? Então tá bom. Então, liga esse ventilador para mim, estou suando aqui. Então, o que nós fazemos? No nosso país, nós transferimos responsabilidade. Diga, transferência de responsabilidade. Você quer ver uma questão cultural no nosso país que eu falei aqui? Cadê? Ó. Aqui, ó. Deixa eu aproveitar agora.
Nosso país, nós pastores, nós cometemos um erro. Tem que trazer a culpa para nós. O pastor, ele faz o batismo. O pastor, ele faz o serviço fúnebre. O pastor dá o aconselhamento. O pastor vai no hospital. O pastor vai lá reconciliar o casal que um está querendo matar o outro. O pastor ora. O pastor expulsa o demônio. O pastor faz isso. O pastor faz tudo no nosso país. Ainda tem gente que fala assim, pastor, nós precisamos fazer um culto do amor na igreja para as irmãs que estão encalhadas. Então, ele quer que o pastor faz um culto do amor. Pastor, a gente poderia ter uma vigília toda sexta-feira para os irmãos que não sei das quantas. Pastor, a gente podia fazer isso. Pastor, o que nós fazemos? Nós transferimos responsabilidade que foi dada para os santos, para o pastor. Então, falamos às vezes da igreja católica que tem o seu papa, que é idolatrado, é honrado, respeitado, mas está cheio de pastor que é idolatrado no nosso país. Pastor fulano de tal, porque o pastor fulano de tal. Deixa eu dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Vamos supor que você tem um parente lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. E esse parente faleceu. Você pega um ônibus, vai até Canoas, no Rio Grande do Sul. Está cheio de gente lá, uma cidadezinha pequena, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E não tem um padre que possa lá dar uma palavra, não tem um pastor, não tem ninguém, mas tem você. Você está 3 anos no evangelho, 5 anos, não interessa. Aí você fala, puxa vida, tem tanta gente aqui, os parentes, primo, fazia tempo que eu não via. Eu queria dar uma palavra para eles. Ah, mas eu tenho vergonha. Pastor que sabe fazer isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por que você não faz? Por que você não pode pegar um texto da Bíblia e dar uma palavra no velório? Ah, mas eu não sei. Mentira. Desculpa aí, isso é mentira. Deixa eu caminhar aqui. Ok. Jesus deu apóstolo para a igreja, profeta, evangelista, pastor e mestre. Querendo o quê? Querendo o quê? O que significa isso? Então vamos lá. O que significa aperfeiçoamento? Então eu vou perguntar se leia. O que significa aperfeiçoamento? O que significa aperfeiçoamento? Por que você não pode fazer um serviço fúnebre? Por que tem que ser o pastor? Então, essa é a interpretação cultural. No nosso país, nós transferimos responsabilidade que é nossa para os outros. Quer ver um exemplo? Pastor, se eu pude ir lá em casa. Por quê? Olha, meu marido não quer saber de Deus, do evangelho, mas se o senhor for lá, só vai ganhar ele para Jesus. Foi eu que casei com ele? Desculpa aí. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua. Minha senhora, o marido é seu, não é meu. Ainda bem, graças a Deus. Então, isso é uma interpretação cultural. Nós interpretamos a Bíblia de um jeito brasileiro, um jeito nosso. Nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito, que o pastor faça as coisas do nosso jeito. Querido, não é isso. A sua interpretação está errada. Ministério pastoral, evangelístico, de ensino, de profeta, apostólico é para preparar. É para levar o cristão a ter maturidade para o serviço cristão. Às vezes você trabalha no hospital e você não olha para as pessoas que estão lá. Ah, mas eu não sou pastor. Mas quem disse que é o pastor que tem que... Meu Deus! É que nem aquela história. Na pessoa que estava em casa, chegou a tia, e a tia falou assim,
eu estou com uma falta de ar. Você pode orar por mim? Aí a irmã falou assim, eu oro, né? Fazer o quê? E quando ela começou a orar e manifestou o demônio. Ela falou, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí ela, filha, traz o telefone. O demônio, eu vou matar você. Não, espera aí que eu vou chamar o pastor. Aonde está na Bíblia que o pastor tem que expulsar demônio? A Bíblia diz, todo aquele que, estes sinais seguirão os que, em meu nome. Enquanto isso, o demônio estava lá, manifestado. E uma vez aconteceu um fato tão interessante, manifestou o demônio, a pessoa falou assim, eu vou ligar para o pastor. Aí não era eu não, era outro pastor. Aí o demônio falou, você vai chamar o pastor João? Chama ele que eu quero bater um papo com ele. Ela falou, vixe, por quê? Cada um me aparece. Então, o que acontece conosco? Nós fazemos uma interpretação errada das Escrituras e nós transferimos responsabilidades para os outros. O serviço cristão é uma obrigação de cada membro do corpo de Cristo. Aí, querido, entra algumas coisas. O que entra? O que acontece? O nosso povo brasileiro, não vou dizer todos, por favor, não me entendam mal, amém? Amém? Não vou generalizar. O nosso povo brasileiro, e eu vou falar, o nosso povo brasileiro evangélico, a maioria deles não entenderam o evangelho. O que ele pensa? Ele pensa assim, vou na igreja, sento, levanto, bato palma, digo glória a Deus, aleluia, dou meu dízimo e vou para casa. Isso não é ser cristão, isso é ser religioso. O católico também faz isso. O espírita vai lá no centro, o macumbeiro. Isso não é ser cristão. A palavra cristão, o significado dela no grego é pequeno Cristo. A Bíblia está dizendo que se você é um cristão, você é como Cristo na terra. Espera aí, eu sou como Cristo? Sim. E se eu e você somos como Cristo na terra, corpo de Cristo, eu tenho que fazer, no mínimo, as mesmas obras que ele fez. O problema, qual é? Que a maioria de nós não temos experiência. Nós não temos prática. Nós temos conhecimento. Então, imagina você. Você tem um parente no hospital. Por que o pastor tem que ir lá orar por ele? É porque é obrigação do senhor. Não é obrigação minha. Já cansei de hospital, não tenho problema com isso. Amém? Acho que faz o quê? Que eu fui lá no Policlínica aquele dia orar pela mãe do irmão. Acho que 2 semanas atrás. Eu vou. Não tem problema ir lá. Fui lá, orei, conversei. Vi até a foto do menino que sofreu um acidente, amassou a cabeça. Enfim, um negócio lá. Eu não tenho problema em hospital, não passo mal. Para mim é de boa, ver tripa saindo para fora. Isso é tranquilo. Mas tem gente que às vezes não gosta disso, então você vai em outro lugar. O que nós fazemos? Nós transferimos a responsabilidade que é nossa. Nós transferimos para o pastor. E aí, o pastor, ou o apóstolo, ou o profeta, ou o líder, ele faz uma missão que não é sua. Vamos ver um exemplo disso, para você entender. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Diz assim:
Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e vamos às mesas. Escolhei, pois, dentre vós, irmãos, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós, os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Diga, oração e ministério da palavra. Outra vez, oração e ministério da palavra. O que aconteceu aqui? Olha para mim. Não existia INSS, aposentadoria, um recurso. E a igreja, ela dava assistência às pessoas necessitadas. E houve uma reclamação que as mulheres viúvas gregas, elas estavam ficando de fora, só as hebreias estavam sendo atendidas. E aí, os apóstolos, eles chamaram os irmãos, reuniram a igreja e falaram assim: gente, nós não podemos deixar o ministério, o qual Deus nos chamou, que é orar e ministrar a palavra, para distribuir cesta básica para quem está precisando. Então vocês vão escolher, nós entendemos que acho que umas 7 pessoas deve dar, escolhe 7 irmãos para fazer isso, distribuir cesta básica. Esses irmãos, eles precisam ter 3 coisinhas. O que eles precisam ter? Boa reputação, eles precisam ter sabedoria e eles precisam ser cheios do Espírito Santo, distribuir cesta básica. Porque nós que somos apóstolos, nós não vamos fazer isso. Não é que seja vergonhoso para nós, não. Nós temos uma função, nós temos que cumprir a nossa função. Qual que é a nossa função? Orar e ministrar a palavra. 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 Então eles não aceitaram. Existem pessoas que elas acham que é obrigação do pastor fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Não é, irmão. O ministério quíntuplo foi levantado por Jesus para preparar os santos para o serviço cristão. Pode tirar ali para mim. Eu preciso entender isso. Eu preciso ter essa mentalidade. Então, às vezes, você vem num seminário de finanças, você aprendeu a organizar suas finanças. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que ensinar para o outro. Ah, mas eu não sei ensinar. Então, você não aprendeu, você ficou dormindo aqui? Você não anotou? Você não chegou em casa e leu mais uma vez? Pegou aquele versículo da Bíblia? Você não entrou lá no YouTube, tem lá a mensagem para mais de metro, você ouviu de novo uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Ou você ficou em casa assistindo novela? O que aconteceu? Então nós líderes, nós apóstolos, nós profetas, nós evangelistas, nós estamos falhando. Por quê? Porque nós estamos engordando as pessoas espiritualmente, elas estão obesas de tanto conhecimento, que se tivesse uma porta espiritual ali para você entrar, seu espírito ficaria lá fora, porque você não ia passar ali de tão gordo que está, mas não está fazendo nada. E aí nós entramos em questões tolas e loucas. É obrigação do ministro de Deus preparar o povo para o serviço cristão. Você tem que saber, no mínimo, falar de Jesus. Você tem que saber, no mínimo, fazer uma oração para uma pessoa doente, uma pessoa enferma. É obrigação sua, não é minha. A minha é te ensinar. A minha é buscar o texto na palavra. A minha é orar. A minha é buscar. Você tem que fazer isso. É sua obrigação. Eu preciso entender. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso entender isso. Então, querido, para a gente poder encerrar, que já está quase na hora, qual o serviço, que serviço cristão é esse? Né? E eu vou parar por aqui. Ali diz o texto, 1 Timóteo 2,4, que o desejo de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Fecha sua Bíblia, eu quero encerrar aqui, eu quero parar por aqui.
Como é que você interpreta a palavra de Deus? Você podia puxar o pininho lá em cima, meu filho. Só puxar o pininho assim virado para cá e ele para. Obrigado. Como é que você interpreta a palavra de Deus? Outra pergunta. Como é que Deus fala com você? Os meninos já podem subir aqui, por favor, para a gente agilizando. Como é que você sabe, assim, Deus falou comigo? Como é que você entende isso? Deus falou com você. Para e pensa. Como é que Deus fala com você? Porque algumas pessoas, elas têm visão, mas nem todo mundo tem visão. Então, quando a pessoa ela vê, fica mais fácil, mas nem todo mundo vai ver. Você pega um texto da Bíblia e você lê aquele texto e você não entende aquele texto. E o que você faz? Então, vou dar uma dica para você. Diga, a Bíblia deve ser lida debaixo de oração. Diga de novo. Pode desligar para mim, obrigado. Espírito Santo, me ensina a palavra de Deus. As pessoas, às vezes elas têm uma mania de pegar textos difíceis e distorcer ele. Pegue textos fáceis. Aquilo que a gente está ensinando aqui, e você já recebeu uma explicação básica, leia aquilo. Não interprete da forma que você acha ou que você pensa. Quando eu pego um texto que eu vou ministrar, que eu vou pregar, e que eu tenho uma dúvida, uma dificuldade, eu falo com alguém, eu converso com uma pessoa que tem experiência mais do que eu leio um livro, eu procuro o significado daquela palavra para mim saber, para que eu não faça uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. Porque uma interpretação errada, ela pode destruir a minha fé. Então eu pergunto para você, como você interpreta a Bíblia? Como é que Deus tem falado contigo? Quando você for ler a Bíblia, você fala, Espírito Santo, olha, fala comigo, fala no meu coração, me ensina essa palavra aqui. Porque você pode fazer uma interpretação errada, isso pode gerar confusão em você. E aí, às vezes, a pessoa chega para mim e ela fala assim, pastor, lá perto de casa tem uma igreja, eu quero fazer uma visita lá, só deixa eu ir? Não. Por quê? Primeiro, que eu não conheço o pastor. Segundo, eu não sei a mensagem que ele vai pregar. Terceiro, eu não sei se você tem maturidade para ouvir e separar o que é carne daquilo que é espinho. Você pode chegar cheio de coisa na cabeça. Chegar aqui com um monte de ideia, pega um texto, interpreta. O senhor se acha melhor que os outros? Não, não me acho melhor não. Eu só estou dizendo para você que eu sei o que eu estou ministrando, não sei o que o outro vai ministrar. Tem pastor no Brasil que eu não ouço, que eu sei que ela fala bobagem, fala besteira. Faz umas interpretações das mais loucas. Por exemplo, tinha um conjunto, hoje eles mudaram a mentalidade, chamado Voz da Verdade. Voz da Verdade, eles eram unicistas. O que é unicista? Para eles o Pai é Jesus, Jesus é Jesus mesmo, o Espírito Santo é Jesus. Então eles não acreditavam em 3 pessoas. Isso eu estou te falando lá em 1980, bolinha. E eles, você pode ver que as músicas deles, você não acha falando alguma coisa sobre o Espírito Santo. Pelo menos as antigas, porque eles não acreditavam. E a maioria do povo cristão, os mais antigos,
Eles gostavam muito do conjunto Voz da Verdade, porém não sabiam que eles eram unicistas. Com o passar dos anos, eles receberam muitas críticas. Olha só para você entender. E isso gerou muita confusão. O pastor Moisés, lá em, não sei se foi Bragança Paulista, ele falou uma frase, tadinho, ele foi muito infeliz. E olha que ele é um grande cantor. Quantos conhecem o Voz da Verdade? Ele pegou e disse, subiu para fazer uma apresentação, um show, ele pegou e falou assim, nós temos que dar um chute nessa doutrina de Santíssima Trindade, porque isso não existe. Opa! Espera aí, ali tem gente que acredita no Pai, no Filho, no Espírito Santo, em 3 pessoas, não em uma, como eles. É um Deus, porém 3 pessoas. Gente, eu não sei se acompanha notícias cristãs, mas choveu, foi uma enxurrada de críticas ao pastor Moisés, Carlos Moisés. Como é que o senhor fala um negócio desse? Que falta de respeito a Deus, e foi, mas foi falando. Tantos, deu maior confusão. Passaram-se os anos, hoje, você procura saber no que eles creem. Hoje eles creem em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles entenderam, mas isso demorou décadas. Estou te falando de gente famosa. Gente que tem longos anos de pregar a palavra e de cantar. Dá uma pesquisada no que eu estou te falando. Pega as letras da Voz da Verdade. Vê se você acha alguma referência ao Pai ou ao Espírito Santo. Você não acha, só Jesus. Porque eles eram unicistas. Era a interpretação que eles faziam da Bíblia. Porém, foi passando os anos. E eles começaram a entender. Gente, nós estamos interpretando a Bíblia errada. Sabe aquela história, depois de algumas décadas a ficha caiu? Então a ficha caiu para eles. A pessoa, ela chega para mim e ela fala isso. Pastor, eu quero... Tem cantores que eu sei no Brasil que você não deve ir no show dele. Cantores evangélicos, eu estou falando. Mundano nem precisa falar, né? Já é demônio puro. Mas cantor evangélico. Por quê? Porque não foi chamado para pregar nem ensinar. E se a pessoa receber uma unção de Deus para adorar, para cantar e louvar o Senhor, ele deve praticar aquilo. Aí o camarada inventa de querer pregar e profetizar. E o que acontece? Ele gera contenda. Ele gera divisão. Porque tem gente que gosta dele e vai defender ele. Agora, o pastor que chora, que ora, que intercede, que tal, ele não está nem aí com o pastor dele, quer saber do cantor. Então, o dia que te der hemorroida, liga para o cantor, pede para ele orar por você também. Fala com ele lá, manda um e-mail para ele. O dia que você estiver internado no hospital, fala com ele. É isso que as pessoas fazem. Elas não valorizam aquilo que tem. Até o dia, já viu aquela frase? Até o dia que... Aí valoriza. Aí ele vai valorizar o pai, a mãe, vai valorizar o marido, vai valorizar a esposa, vai valorizar o filho, vai valorizar a igreja, porque aí sim, o pastor fulano de tal foi embora, agora veio um outro aí que é um cavalo. Que nem esses dias um amigo meu me ligou, teve uma troca de pastor aqui numa igreja da cidade, ele falou, pastor de Deus. O outro era manso, educado, esse aí mas é um cavalo em cima do púlpito. Falei, pois é. E está todo mundo reclamando. Eu falei assim, olha, dá a dica para ele lá. Tem uns que vieram para cá. Fica a dica assim, né? Dica, uma diquinha. Né? Dá a dica lá, né? Vai que ajuda, né? Você entendeu? É assim que as coisas funcionam. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. Talvez você é aquela pessoa que diz, não, Deus fala comigo. Eu estava numa cidade chamada Timóteo, lá em Minas Gerais. E eu disse assim, existem pessoas que dizem que vê Jesus todo dia. Olha o que eu falei. Eu não sabia que eu estava sendo profeta na hora.
Existem pessoas que dizem ver Jesus todo dia e que Jesus fala com ela. Mas quando você vai argumentar que Jesus não fala isso porque está contradizendo a Bíblia, ela briga com você. E eu falei. Terminou o culto, nós fomos jantar. O pastor, a pastora da igreja, ela falou: pastor, eu preciso te perguntar algo aqui agora urgente. Pois não, pastora. Nós temos uma senhora na nossa igreja que ela disse que toda vez que ela vai orar, Jesus vem falar com ela. Eu falei: é mentira. E eu falo: é demônio. Pastor, pelo amor de Deus. Eu falei: chama ela lá. E por que o senhor falou isso, pastor? Ela me contou algo, eu falei assim: não, isso aí contradiz a Bíblia. Isso é um demônio que se passa por Jesus. Pastor, mas ela é uma... Olha para você ver como a gente se engana. Mas ela é uma mulher de oração. Ué, o diabo enganou anjo que estava vendo Deus. Como é que não vai enganar um mero ser humano? Isso, falei para ela: minha irmã, isso não. E o que vocês estão fazendo com essa mulher? Nada. Eu falei: ela vai arrebentar com a igreja de vocês. Escreve o que eu, Timóteo, lembro até hoje, Igreja Batista Shalom, lá de Timóteo. Eu falei: escreve o que eu estou falando. Chama essa mulher, faz oração e fala: você está proibida de ver Jesus. Se Jesus aparecer para você, pode repreender que é o demônio. O senhor não acredita que Jesus aparece para as pessoas? Eu não disse isso. O que eu estou dizendo é que esse Jesus que aparecia para ela, o que ele falava contradizia. Jesus não pode contradizer sua palavra. Então talvez você esteja aqui e você acredita em coisas que um profeta te disse. E aí você chega para mim e fala: pastor, eu tenho uma promessa. Aí eu pergunto assim para você: qual a promessa? Você fala: uma promessa tal. Aí eu digo assim: me mostra na Bíblia essa promessa, ou este decreto, ou essa declaração. Não, foi um profeta que me disse. Então para mim, desculpa, não serve. Porque mesmo a profecia, a palavra de conhecimento, ou a palavra de sabedoria, ou discernimento de espírito, ela tem que ter um fundamento, uma base na Bíblia. Se não tiver, para mim, não serve. Olha o que eu vou falar para você, eu sei o que eu estou falando, com muito respeito. O Espírito Santo e a Bíblia. Espírito Santo e a Bíblia. Falar assim: Paulo, escolhe ali, ou o Espírito Santo ou a Bíblia. Espírito Santo, respeito o Senhor, mas eu fico com a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo nunca contradiz a palavra. Smith Wigglesworth, ele foi um apóstolo do século XIX na Inglaterra. Ele ressuscitou 19 pessoas durante seu ministério. Ele dizia assim: eu sou um homem primeiro da palavra, depois do Espírito. O Espírito Santo vai ficar contente pela sua escolha, porque se você escolher a palavra, ele vai te ensinar a palavra. Entende? Eu não estou dizendo para desprezar o Espírito Santo, estou falando de escolha e prioridade. Porque tem gente que fala: não, que o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo me disse. Aí você fala assim: tá, mas me mostra na Bíblia. Não tem. Então não foi o Espírito Santo. São essas confusões, essas interpretações que as fazem da Bíblia, que atrapalha a igreja e o ministério. Existem coisas que Deus falou com você e para você. Pegue aquilo, leia a palavra, estude aquilo. É para você. Busque a revelação em cima daquilo. Então, nesta noite, você está aqui.
Talvez há confusão na sua alma. Talvez você está triste, oprimido, desanimado, perdeu a esperança, perdeu a fé. O amor esfriou. Você já não sabe mais no que acreditar. Você está oprimido, está cansado. Parece que uma hora Deus ama você. Parece que depois Deus está apontando o dedo para você, te acusando. Não é assim. Não é desse jeito. Um pai que ama o seu filho ou sua filha, ele disciplina, ele corrige. A correção é uma manifestação do amor. Amém? Levante sua mão para o céu. Diga assim: Senhor, eu quero ser um cristão da palavra. Eu quero ser um cristão cheio do Espírito Santo. Senhor, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. E renova a minha alma, a minha mente, no nome de Jesus. Tira de mim toda a confusão. Senhor, eu não quero perder a fé, a esperança e o amor. Eu sei que o ministério quíntuplo foi dado à igreja para preparar os santos para a maturidade, para crescimento, para o serviço cristão. Tira de mim todo medo, tira de mim toda covardia e enche-me com teu Espírito. Eu quero ter uma revelação clara da palavra de Deus, no precioso nome de Jesus. Agora comece a orar e adorar o Senhor. Comece a falar em línguas, comece a bendizer o Senhor. Comece a exaltar o nome de Jesus. Esse nome que é santo, esse nome que é poderoso, esse nome que é glorioso. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Chance, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade do seu Espírito na minha vida. Seja sua vida, Jesus. Nós abençoamos. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Diga para ele. Estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance, eu quero
seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer no teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer a tua vontade, Senhor. Minha alma com meu coração. Espírito, que a minha vida seja tua. Eu vou ter sua voz gigante. Aleluia. Nós bendizemos o teu nome que é precioso, teu nome que é grandioso, teu nome que é majestoso. Diga assim comigo: a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor e a Ele adoração. No nome de Jesus, e todos digam amém. Abre os olhos, olha para mim, antes de eu terminar o culto. Eu quero fazer 3 perguntas e vocês vão cantar de novo, tá, Cheryl? Vai cantar de novo. Pergunta número 1. Pastor, eu estou aqui essa noite na igreja e eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus. Segunda pergunta. Pastor, eu já andei no Evangelho, já fui cristão, mas eu me desviei dos caminhos do Senhor, fiquei longe e eu quero me reconciliar. Então você quer aceitar Jesus, você quer se reconciliar. Terceira pergunta. Antes de eu fazê-la, eu quero primeiro a resposta dessas duas. Há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus? Não basta falar assim: Jesus te entrego. Não, entregar a vida a Jesus é uma atitude de fé, é uma atitude de coração e exige de nós uma ação. Há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus e quer nessa noite entregar a vida a Jesus? Se há alguém, eu quero que você levante a mão que eu quero orar por você. Ok. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Segunda pergunta. Há alguém aqui nessa noite, seja você um homem, uma mulher, seja solteiro, casado. Há alguém aqui nessa noite que andou no caminho do Senhor e um dia você desanimou, ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, longe do caminho de Deus e você quer se reconciliar com Deus? Há alguém assim? Ok? Então sai do seu lugar e vem aqui à frente. Terceira pergunta agora. Pastor, eu tenho vindo à igreja, ou eu sou até de outra igreja. Olha para mim, escute essa terceira pergunta que ela é tão importante quanto as outras duas. Mas eu tenho que confessar para o senhor, sabe assim quando a gente desanima? Eu me esfriei, desanimei, eu não oro mais. A Bíblia, nem lembro qual foi a última vez que eu li, ou às vezes eu leio e não tem nada que fazer, dá uma lidinha na Bíblia. Então assim, eu estou, frio, apagado, parece que Deus está longe, parece que esse negócio de oração não é para mim. Eu tenho outro sentimento, eu acho que o meu sentimento é trabalhar muito, ou eu acho que o meu sentimento é estudar muito, ser alguém, eu quero conquistar na força, mas fé, Deus, essas coisas assim, sabe? Realmente eu apaguei, eu esfriei, eu estou desanimado. Olha para mim, se você está frio, desanimado, já pensou em desistir de tudo. Eu até acredito assim em Deus, amém, mas eu não tenho aquele relacionamento com Deus. E nessa noite você quer mudar isso na sua vida. Se você está assim. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu desanimando, falando assim, poxa vida, Senhor, eu estou tão cansado. A gente luta, chora, passa tanta coisa. Longe dos nossos familiares. A Rosana largou a família dela lá no Uruguai. Anos que nunca mais voltou lá. Eu larguei meus familiares lá no interior de São Paulo. A gente às vezes não tem um tio, um primo, um irmão, ninguém perto. E as pessoas nos desonram tanto, nos desrespeitam, nos machucam tanto. Senhor,
tenho vontade de fazer as malas e voltar lá para minha terra, lá para Minas Gerais. Eu vou voltar para lá. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Que a minha oração já estava se tornando uma oração metódica, religiosa e não cristã. Mas eu tive pessoas que me aconselharam, homens de Deus, pastores maduros, apóstolos, profetas de Deus. Isso me ajudou a reerguer. A vergonha não é você esfriar, a vergonha é você continuar assim e não querer mudança. Quantos estão entendendo? Digam um amém aí. Então, se você está assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isaías, o profeta que eu citei, passou por dificuldades. Elias, Eliseu, Paulo, Davi, todos eles passaram por lutas e dificuldades. Todos eles. Então, se você está assim, eu quero que você seja sincero, não comigo, mas primeiro com Deus e consigo mesmo. Amém? Pastor, eu estou assim, mas eu quero mudança. Então, nós vamos orar por você. Então, se você está assim, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Pastor José, eu quero pessoas para nos ajudar a orar e a ministrar em nome de Jesus. Mas seja rápido, por favor. Ninguém está aqui para acusar você, não. Para apontar o dedo para você. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te ajudar. Ainda que às vezes eu sei que meu ministério, por causa da unção apostólica, parece que é um rolo compressor que vai arrebentando com tudo. Mas é para acordar você. Chegue mais à frente, vocês. Nós vamos ministrar sobre as vidas de vocês. Isso. Solta suas mãos, fica bem à vontade. Isso. Glória a Deus. Eu quero que vocês vão ministrar, ore de preferência sim, pastor José. Homem ministra para homem. Vem cá, pastor Patrício. Às vezes eu gosto de fazer isso, né? Homem ministrando para homem, então a gente põe a mão no coração da pessoa, põe a mão aqui, porque a questão espiritual é aqui, põe a mão. Então, homem ministra para homem, mulher ministra para mulher, não há problema um ministrar para outro, mas eu queria que fosse assim pelo menos hoje, amém? Enquanto isso eu quero que você cante, nós vamos cantar aqui, a Sharon, o pastor Patrício, a gente vai cantar, e os irmãos e as irmãs vão estar ministrando aqui em nome de Jesus, os pastores podem também nos ajudar, as pastoras em nome de Jesus, amém? Pode ministrar, pode orar, vamos cantar então? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Ore por essa pessoa, Eu quero abençoe a vida dela, teu Espírito. estende a mão, dê um abraço, ore por ela. Eu quero matar minha carne. Deus quer mudar a sua vida. Tua vontade do Espírito pra minha vida, seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa. Uma chance igual a essa. Cante para ele, levante sua mão e adore. Eu queria que você fechasse os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos e adore a ele. Busque a presença dele, ore em línguas, cante, adore a ele. Quero estar em tua Adore o Senhor, é momento de oração, é momento de intercessão, é momento de adoração, é momento de se arrepender. Isso, fala com Deus, deixa Deus ouvir. Deixa Deus ouvir sua voz, deixa Deus ouvir seu louvor e sua adoração. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que
nascer do teu Espírito. Vai orando, vai ministrando a cada um que está aqui. A igreja vai adorando o Senhor, vai bendizendo o Senhor. Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, na minha vida seja tua vida, minha vida, na minha vida seja tua vida, na minha vida seja tua vida, Jesus. Toda a igreja, diga assim comigo: Pai, no nome de Jesus, eu quero ser cheio do teu Espírito. O pessoal não está me ouvindo aí atrás. Vamos lá, diga: eu quero ser cheio do teu Espírito. Aumenta o volume para mim, Jesus. Diga: eu quero o Espírito de Deus renovando a minha mente e o meu coração. Levante as mãos, toda a igreja. Quem está aqui na frente não precisa não. Quem está aqui na frente vai recebendo a oração. Toda a igreja, levante as mãos. Comece a orar em línguas agora. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em língua espiritual. Comece a falar em línguas espirituais agora. É hora de orar. É hora de orar. É hora de orar com força, com intensidade, com ousadia, com intrepidez. É hora de orar. É hora de orar. É hora de orar. É hora de orar. É hora de falar com Deus. É hora de se humilhar diante do Senhor. É hora de falar em línguas. Ah, igreja, é hora de orar. É hora de orar. Isso, vai orando com fé, vai orando com ousadia, vai orando com intensidade, vai orando com força, vai orando com confiança. Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir o seu coração, a sua oração. É hora de orar, é hora de buscar a Deus, para que Deus renove a sua fé, para que Deus renove o seu coração, para que Deus te dê força, alegria, ânimo, intrepidez. É hora de orar, é hora de orar, é hora de buscar o Senhor, é hora de interceder. Oh, nós louvamos, nós adoramos, nós bendizemos, nós glorificamos, nós exaltamos o nome de Jesus, nome poderoso, nome glorioso, nome santo, nome digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. Ele é Deus, Senhor, soberano, glorioso. A Ele honra, glória, louvor, adoração. Bendito é o nome do Senhor, 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 bendito é o nome do Senhor. Nome poderoso, nome glorioso, nome maravilhoso, nome majestoso. Não pare de orar, não pare de adorar, não pare de glorificar o Senhor. Oh, igreja, não pare, não pare, não pare, não pare de orar, não pare, não pare, não pare, não pare. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche-nos, renova nossa alma, nossa mente. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, enche-nos com tua graça, com teu amor, com tua unção. Enche-nos. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor e adoração. Somente a Ele. Muito obrigado, Senhor. Diga comigo: a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor e adoração. Dê um aplauso forte em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão aqui à frente. Alguns acho que voltaram para o lugar, não era para voltar. Quem recebeu Jesus hoje, você não pode voltar para o seu lugar. Você tem que dar o seu nome aqui para a gente poder orar por você. Quem recebeu Jesus, quem se reconciliou. Quem estava cansado, desanimado, pode voltar para o seu lugar. Amém? Por favor, em nome de Jesus.
Algum recado mais? Tá? Isso. Você que reconciliou com Jesus, recebeu Jesus, dê o seu nome ali que a gente quer orar. Quem estava cansado, desanimado, pode voltar para o seu lugar. Eu vou encerrar o culto agora em nome de Jesus. Acho que nós demos todos os recados, fizemos tudo. Levanta sua mão para o céu. Deixa eu abençoar você para voltar para casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Fecha sua mão, fecha bem forte. Diga assim: Pai, eu não abro mão das promessas, das declarações, dos decretos do Senhor para a minha vida, no nome de Jesus. E todos digam, dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você não pode ir embora sem dar um abraço em 2, 3, 4, dá um abraço, diga para ele: bom domingo, boa semana, Deus abençoe você. Até terça-feira no Tadel, até domingo, dia das mães, às 8 às 18 horas. Deus te abençoe, bom domingo, boa semana. Dá um abraço nessa pessoa, cumprimenta ela. Vai com Deus, vai com Jesus. Eu quero nascer no teu Espírito.